Este vídeo é uma continuação do vídeo anterior, onde a gente estava fazendo o caso da Vale do Rio Salgado. Então, aqui a gente vai fazer os lançamentos contábeis dos fatos comentados no vídeo anterior. Então, o primeiro lançamento que a gente vai fazer vai ser a aquisição do instrumento financeiro, do investimento temporário. Então, o instrumento financeiro, ele custou R$ 1.100, mas ele também teve um custo de transação de R$ 50. Os dois aqui vamos assumir que foram pagos em caixa. Então, eu creditei de caixa equivalente de caixa R$ 1.000 e R$ 50 do custo de transação. Uma vez que esse investimento é mensurado a custo amortizado, a gente vai reconhecer tanto o principal quanto o custo de transação em investimento temporário lá no reconhecimento inicial. Então, o reconhecimento inicial, a gente faz um débito na conta investimentos temporários de R$ 1.150 e a contrapartida vai ser o crédito em caixa e equivalentes de caixa. Agora, a gente vai reconhecer ao final do mês, referente ao final do mês de janeiro, os juros auferidos no primeiro mês, que como a gente viu lá no vídeo anterior, foi de R$ 110. Conforme comentado no enunciado da questão, esses juros de R$ 110, ou melhor, de 10% sobre o capital, eles são pagos. Então, a empresa vai receber já em caixa. Então, a contrapartida desses juros vai ser lá na conta caixa. Agora, ao final do primeiro mês, a gente tem que reconhecer também a apropriação da parte dos custos de transação que pesaram lá nos encargos financeiros, conforme a gente viu. Então, dos R$ 50 de custos de transação que a gente teve nesse investimento temporário, R$ 15,37 eles foram apropriados lá no mês de janeiro. Então, a gente tem que reconhecer como despesa na DRE por competência. Então, como o custo de transação está aqui, esses R$ 50 estão aqui, investimento temporário, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um débito, ou melhor, um crédito de R$ 15,37 em investimento temporário e a contrapartida vai ser justamente o débito na DRE como despesa. Então, a gente vai ter uma despesa com custos de transação na DRE de janeiro de 2000. Se a gente fizer uma soma, um resultado parcial dessa conta de investimento temporário em janeiro de 2000, o que a gente tem? A gente tem que o saldo inicial de 1.150, ele foi retirado R$ 15,37 a fim de ser apropriado como custo de transação. Logo, o saldo líquido desse investimento temporário ao final de janeiro de X0 é R$ 1.134,63, que é justamente o saldo devedor nessa data, conforme a gente havia visto na tabela. Ok? Então, fizemos o reconhecimento da receita financeira por competência de janeiro e também fizemos a apropriação dos custos de transação por competência em janeiro. Agora, nós vamos fazer os lançamentos contábeis de fevereiro. Vou aumentar um pouco essa conta aqui. Em fevereiro, a gente teve, então, também encargos financeiros de R$ 1.100. E esses encargos financeiros, que eu vou chamar de... Aqui eu chamei de B2, então eu vou chamar de C1 mesmo, também foi pago em caixa, então a contrapartida vai ser um débito em caixa e equivalentes de caixa. E no segundo mês, a gente precisa apropriar os custos de transação do segundo mês. Então, a gente precisa fazer um crédito em investimentos temporários referente ao valor do custo de transação que vai ser apropriado em fevereiro, que a gente havia visto por meio da nossa tabelinha aqui, que é de R$ 16,63. Então, esse 16,63 a gente vai creditar da conta, vou chamar de C2, e a contrapartida vai ser um débito, uma despesa em custos de transação, lá na DRE de fevereiro. Então, vou chamar de C2 também. Lembrando que é 16,63 porque a gente viu que em fevereiro, o encargo financeiro total dessa operação foi R$ 93,37, que foi
o ganho efetivo de 8,22% sobre o saldo nesse mês. E desses 93,37 centavos, como a gente sabia que a receita era R$110, quer dizer que essa diferença aqui vai ser o custo de transação, que diminuiu a nossa receita, porque o custo de transação ele diminui o nosso ganho efetivo, ok? Então, uma vez reconhecidos os investimentos, os custos de transação, perdão, a gente pode aqui, no final de fevereiro de X0, calcular o resultado parcial também. Então, se a gente calcular aqui 1.134,63 menos o custo de transação que foi apropriado em fevereiro, a gente vai ter um saldo parcial de R$1.118, que, como a gente pode olhar aqui em cima, fecha de fato com a nossa tabela. Ok? Então, chegamos no terceiro mês. No terceiro mês, a gente tem a nossa última receita financeira, o nosso último juros, antes do resgate. E a gente apropria o nosso custo de transação também. Então, a nossa última parcela do custo de transação, que é de R$18. Vou chamar aqui, chamei D1, vou chamar de D1 também, que eu vou deixar tudo um lançamento só, igual R$18. Então, aqui, a gente apropriou todos os custos de transação. Se a gente olhar aqui, a gente apropriou ao longo desses 3 meses todo o custo de transação. Deixa eu destacar. A gente apropriou toda a receita financeira desse período, que como a gente havia visto nas tabelas, era de R$330 ou R$110 mensais. E agora, como chegou ao final de março, a gente pode realizar esse investimento. Então, em março de X0, qual é o meu saldo final? Reparem, meu saldo final era 1.118 menos os R$18, que era uma última parcela do custo de transação a ser apropriada, a gente termina essa conta com R$1.100, que é o saldo que eu sabia que eu iria resgatar esse investimento. Justamente por quê? Porque eu estava recebendo em caixa os juros desse investimento e o que eu tinha de custo de transação para apropriar, eu já apropriei. Então, aqui eu posso creditar essa conta, que eu vou chamar de D1 também, porque aí eu reconheci D1 como receita. Eu vou fazer isso, vou chamar de... Aqui eu chamei de D1, débito D1 R$18, crédito D1 R$18. Aqui eu tenho um débito de R$1.100, um crédito de R$110, e eu vou receber, portanto, o 1.100, que é o meu principal, mais os R$110, que é o meu juro, eu vou receber R$1.210. Então, D1 também. E aí, a gente fecha esse investimento. Vou diminuir um pouco para a gente olhar ele completo. A gente reconheceu toda a receita, todo o custo de transação, mês a mês, por competência. E no final, a gente resgatou o R$1.100, que era o principal que a gente sabia que ia resgatar, uma vez que os juros eram pagos mensalmente, mas também a gente recebeu em caixa nesse mesmo mês os juros do último período. E assim a gente realizou o nosso instrumento financeiro que foi mensurado a custo amortizado. Muito obrigada, gente!